Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 28 de junho. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, vamos juntas deixar você informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, a Petrobras tem um novo presidente. Caio Paz de Andrade vai tomar posse hoje, nesta terça-feira, mas sem pompa ou circunstância. E não é porque o cara tem um estilo low profile, não. Ou porque ele quer tentar sair dos holofotes por causa da sua indicação, que foi, no mínimo, controversa. Acho que nisso todos combinamos, inclusive ele. O Paz de Andrade ainda precisa ser referendado pela Assembleia Geral dos Acionistas da Petrobras. Então, enquanto isso não acontece, não cabe nem cerimônia, nem discurso. Ontem conversei com gente do governo que está acompanhando muito de perto essa mudança na Petrobras, questionando a legitimidade do Caio Paz de Andrade nesse atropelo que foi essa troca, né? Que atropelou o rito processual que a gente já conhece, inclusive aguardando a Assembleia Geral dos Acionistas para só depois anunciar a posse do novo CEO da Petrobras. O governo considera que não, que ele tem total legitimidade e que é isso mesmo, e que é só um rito e bola para frente. O presidente Bolsonaro ontem, inclusive, reforçou a missão de Caio Paz de Andrade na Petrobras. O novo CEO fez aquela resposta por escrito ao comitê da companhia, dizendo que não foi orientado a mudar a política de preços para os combustíveis. Mas, acabei de dizer, quem manda nele, o presidente Bolsonaro, diz em alto e bom som que foi exatamente para isso que ele fez esta quarta mudança na direção da Petrobras. Então, o Bolsonaro disse ontem, na segunda-feira à noite, com a chegada de Caio Paz de Andrade, agora chega uma nova dinâmica. Exatamente o que quer dizer isso, ainda não sabemos. A apuração do nosso time aqui da CNN, Pedro Duran, os analistas políticos e de economia, mostram que o primeiro alvo de Caio Paz de Andrade seria mudar a diretoria, porque as decisões estratégicas, elas partem de lá. Então, há uma preocupação muito grande com relação a isso. Ontem eu conversei, por exemplo, com o Fábio Coelho, que é presidente da AMEC, que representa acionistas minoritários, acionistas institucionais minoritários. E ele tem essa preocupação. Ele falou, Thaís, a gente acha que o Caio Paz de Andrade vai tentar segurar o prazo do reajuste. Isso já está no nosso foco, na nossa previsão. O que vai preocupar muito é a mudança na diretoria e como ela vai ser feita. Portanto, tem sim uma preocupação aí sobre a governança da Petrobras, para além de exclusivamente tratar do preço ou da política de preços da Petrobras. A Priscila vai dizer daqui a pouquinho e vai mostrar para vocês o que aconteceu com as ações da Petrobras ontem, subiram pra caramba, quase bateram em 7%, e aqui tem que ter uma leitura muito realista, porque tem pragmatismo do mercado. As ações de todas as petrolíferas subiram ontem no mundo, inclusive aqui no Brasil, não foi só a Petrobras, subiram todas com a mesma intensidade, porque o petróleo, o barril do petróleo voltou a subir lá fora. Então, sim, tem uma resposta a uma etapa cumprida, mas tem também uma onda em função da alta do petróleo. Portanto, não é exatamente, está longe de ser uma reverência ao novo CEO. E aí, minha gente, agora a Priscila vai trazer aqui para vocês os elementos do mercado e uma coisa interessante que é como o preço responde a isso. A gente vem falando aqui, Thaís, bastante sobre essas questões de governança da Petrobras. Basicamente, se eu pudesse fazer um resumo do que eu ouvi de advogados especialistas em lei de estatais, Estatuto da Petrobras, especialistas de mercado, basicamente o que eles falam é, quando o governo quer botar alguém no comando da Petrobras, ele coloca, né? Ele encontra ali os caminhos e as brechas na lei de estatais, também no Estatuto da Petrobras, tem uma regra dentro da política de indicação da Petrobras que abre brecha para que o conselho defina quem é o indicado ou aprove o indicado, mesmo que ele não preencha todos os requisitos técnicos específicos previstos na lei de estatais e também no estatuto, então é mais do mesmo, né? Isso aconteceu já com a indicação de presidentes anteriores e aconteceu agora com Caio Mário Paz de Andrade. Há uma discussão profunda aí se ele preenche os requisitos ou não, se haveria uma empresa do porte da Petrobras, como a Thaís já disse aqui, comparável para que ele tivesse uma experiência comparável anteriormente, ou se a Petrobras, pelo porte que ela tem, jamais ou dificilmente um executivo vai ter ocupado um cargo numa empresa de porte semelhante, nesse setor especificamente. Então tem essas discussões aí acerca do currículo
do Caio Mário Paz de Andrade, que a gente já explorou bastante aqui. Mas uma coisa que é unânime no mercado é o que eles dizem sobre o recado que vem no preço das ações. Então, essa questão técnica desde o dia zero, desde o dia que o presidente anunciou que ia demitir José Mauro Ferreira Coelho, ia colocar Caio Mário Paz de Andrade, desde aquele dia, que foi a primeira vez que a notícia surgiu no mercado, o que todos falavam é, não, deve passar, essa troca deve acontecer, o governo vai dar um jeito de fazer acontecer. Então, isso não é novidade, isso já estava, inclusive, precificado nas ações, é por isso que também as ações não refletiram mais, não oscilaram muito mais com as notícias que vieram depois, oscilaram mais ali naquele momento. E só que o preço da Petrobras, depois que deu essa oscilada inicial, ele mostra que as ações estão muito descontadas frente aos pares internacionais. Então, como o petróleo está subindo, as ações da Petrobras estão subindo também e tem uma alta acumulada de quase 20% no ano. Mas, se você observar o preço do petróleo, subiu 45% no ano. E existe uma métrica que é ainda mais qualificada para comparar a Petrobras com o preço de outras ações de petrolíferas, de grandes petrolíferas no mundo, que é a comparação do PL, que é o preço sobre o lucro. Então, quando você abre ali o terminal da Reuters para ver as ações da Petrobras, eles já dão um quadrinho ali no canto direito e esquerdo mostrando os peers, que são os pares da Petrobras. E aí, observando esse quadrinho, a gente trouxe isso no programa, quem quiser também acompanhar visualmente. E o que a gente tem? As maiores petrolíferas hoje, comparáveis com Petrobras, ou seja, que são também privadas, muitas delas, a maioria, que atuam no mercado americano, tem um PL que é muito maior do que o da Petrobras. Então, o que é o PL? A comparação entre o preço que a ação está sendo negociada e o lucro que a empresa dá. E aí, quanto mais perto esse preço do lucro, mais a ação está descontada, porque mostra que, de acordo com o lucro que a empresa dá, o preço está ali pertinho. Já se o PL está bem distante, mostra que o preço da ação está alto frente ao lucro que ela gera. Então, se a gente comparar, por exemplo, com a ExxonMobil, a relação entre preço e lucro da ExxonMobil está em 14,43. Se a gente olhar, por exemplo, da Chevron, está em 13,61. Já da Petrobras, está em 2,29. Ou seja, o preço da Petrobras está bem pertinho do lucro que ela gera, enquanto das outras empresas do setor, o preço está bem distante do lucro que ela gera. Ou seja, a Petrobras é a empresa hoje mais descontada do mercado. Então, tudo isso para dizer que o recado vem no preço. Então, tem esses ruídos, tem interferência política, tem risco político sobre a Petrobras. Então, o governo está conseguindo mexer seus pauzinhos ali para colocar no comando da Petrobras o seu indicado, para colocar Caio Mário Paz de Andrade. O mercado já avalia que vai haver uma fragilização da política de preços da Petrobras, mas tudo isso acaba sendo uma questão mais protocolar, de troca do presidente e tal. O que é o grande recado que fica dessa história é como a ação negocia hoje. E a ação negocia com um desconto gigante frente aos pares. E a grande pergunta que fica, então, é quais são as perspectivas para a Petrobras, né? Vai ter mudança de política de preços? Não vai? O que vai acontecer? Então, tem essa avaliação de que houve uma fragilização, mas o mercado não sabe. É incerto se a política de preços da Petrobras pode ser muito fragilizada, pouco fragilizada, pode deixar de acontecer em alguma medida. E a gente conversou exatamente sobre isso com o Marcelo Gotke, que é advogado especialista em direito empresarial, societário e mercado de capitais. E a pergunta que a gente fez foi muito direta, foi: Marcelo, de acordo com as regras hoje que regem a Petrobras, esse novo indicado, Caio Mário Paz de Andrade, que é o novo presidente da Petrobras, ele pode fazer mudança na política de preços da empresa? Pera, antes de vocês ouvirem a voz do Marcelo, quero só ressalvar aqui que nós também quisemos saber dele sobre comportamento dos preços, por exemplo, das ações da Petrobras, diante do risco das eleições. Então, Marcelo vai tratar dos dois temas, exatamente sobre a mudança da política de preços do ponto de vista societário, se pode ou não e como, e do risco em função do cenário eleitoral. Agora sim, vamos ouvir o Marcelo. É possível, sim. A política de preço ela é determinada pela administração da companhia. O artigo 238 da Lei das SA, ele determina que uma sociedade de economia mista, que é o caso da Petrobras, ela pode ter uma orientação do seu controlador, que no caso é a União,
a respeito de como conduzir os negócios empresariais, com foco aí pensando na chamada interesse público, né? Agora, essa orientação não quer dizer que o governo federal vai determinar a política de preço. Isso ele não pode fazer. A administração cabe sempre aos administradores. E quem são os administradores? O conselho e a diretoria. No caso aí, o presidente, só que ele também não toma essa decisão sozinho, né? A gente percebe que não há um alinhamento muito claro entre o governo federal e o conselho de administração, já que o governo federal até agora não conseguiu impor a sua vontade, a sua política de preços, e a companhia tem sido bastante independente nesse sentido. Então, o que a gente percebe é que, ao que me parece, vai continuar, né, o respeito à própria lei, no sentido de que cabe à administração determinar a política de preço. Vamos ver se o novo presidente está mais alinhado ou não. Há uma preocupação clara a respeito do preço do combustível pelo governo federal, porque isso pode afetar o futuro do país de duas maneiras. Primeiro, a gente ter de novo uma greve de caminhoneiros, que seria muito ruim de maneira ampla, né, na nossa economia, e ao que parece, pelo menos o discurso do presidente da República vai no sentido dele estar preocupado com isso, e a gente sabe também que em época de eleição isso pode, né, afetar negativamente. Se o preço continuar subindo do combustível, a gente vai continuar tendo uma pressão inflacionária muito grande. Então, mesmo que tenha os bolsas aí, né, essa distribuição de renda feita pelo governo federal, isso acaba retroalimentando a inflação e isso pode não ter o resultado esperado. Bom, vamos ver o que vai acontecer. A impressão que eu tenho é que vai continuar uma pressão bastante grande do governo federal na formação de preço da Petrobras. E aí, pode ser que o resultado não seja o melhor possível para a companhia, mas vai depender bastante da independência da nova administração. Os próximos dias vão dizer bastante a respeito disso, né? Minha gente, vamos dar um bocadinho de eleição, vamos falar de orçamento público, porque faltam 3 meses, né, para o pleito. Mas o Congresso Nacional está aproveitando que estamos tudo de olho na bomba do combustível, na discussão da Petrobras ou da urna eletrônica, e estão já se mexendo para manobrar a composição do orçamento federal. E, adivinhem, imagina, acho que vocês nunca vão pensar isso. Estão avançando no território do orçamento público com as emendas de relator. O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relatório final, que foi apresentado pelo senador Marcos Duval, deixa muito claro lá no texto que, a partir do ano que vem, as emendas de relator serão impositivas. Isso aqui é aquela história, né? Sabe cunhado que chega na sua casa, um dia pega cerveja, no outro dia está com um controle remoto na mão, no outro dia está usando seu chinelo. Então, o Congresso Nacional está caminhando assim, nessa toada para cima do orçamento federal. Eu conversei com o Daniel Cury, que é presidente da Instituição Fiscal Independente, e ele me ajudou aqui a relembrar, e eu vou dividir com vocês, qual foi o roteiro da intensificação desse poder do Congresso Nacional sobre a execução do orçamento federal. Ele disse, olha, primeiro, a medida não surpreende porque ela tende a repetir exatamente o que aconteceu desde a primeira invenção, lá em 2014, quando o Congresso Nacional determinou que as emendas individuais dos parlamentares, que sempre foi usada como uma moeda de troca do governo, passassem a ser impositivas. E muitos analistas políticos, inclusive de políticas fiscais, entenderam que, em alguma medida, fazia sentido, sim, diminuir também esse mega poder do Poder Executivo de determinar quando, que horas e por quê. Então, primeiro passo foi, bota na LDO aí que as medidas são impositivas. Depois foi para a Constituição. Em seguida, veio a mudança, a criação das emendas das bancadas estaduais, 2017. Primeiro apareceu na LDO, depois parou na Constituição. 2019, 2 novidades. Primeiro, a criação ou a retomada dessas emendas de relator, dizendo assim, olha, o relator do orçamento do ano vai ter a prerrogativa de mandar aí bilhões de reais para quem bem entender. E a segunda novidade foi a criação de um mecanismo que os parlamentares podem transferir para estados ou municípios que forem da sua escolha, uma quantidade de dinheiro sem dizer para quê, para quem, como e o que deu com o investimento ou com a transferência dessa renda. Em algum tempo, há alguns meses, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, levantou e falou assim, amigão, é o seguinte, vocês têm que dizer para a sociedade brasileira para onde estão indo esses quase 30 bilhões de reais, agora em 2022, do chamado orçamento secreto. Aliás, ele ganhou esse nome, não é
por acaso, porque a política pública, ela está sendo feita através da motivação paroquial, de uma premissa que não é a premissa do interesse coletivo do orçamento público. Portanto, a Rosa Weber mandou suspender os pagamentos, pediu mais transparência, o Congresso Nacional deu aquele belo somebody love no STF e não só não apresentou transparência, como vai transformar agora as emendas de relator também em positivas. Então, isso é um avanço sobre a execução do orçamento. O governo federal que mantinha o Congresso refém é agora refém do Congresso Nacional. Se a leitura de Daniel Cury da IF estiver certa, chega pela LDO devagarinho, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois vai parar na Constituição. A LDO, ela precisa ser aprovada nas próximas semanas e depois aprova o projeto do orçamento até o final do ano. Então, nós vamos começar a falar mais disso e não vamos parar até o ano acabar. A gente escuta emendas de relator, essas questões mais técnicas do orçamento, PECs, projetos para tentar fazer subsídios. Pode ficar um pouco confuso, mas o recado também aqui nesse caso é muito claro. O que acontece é que o orçamento para as emendas é intocado, fica intacto, não mexe. São mais de 30 bilhões de reais que, aconteça o que acontecer, fica intocado. E pro ano que vem a gente já viu que a questão vai se repetir e que essas emendas elas vão ganhando mais força conforme os anos vão passando. E isso passa uma mensagem de que o orçamento público no Brasil, ele está sendo cada vez mais dirigido e direcionado pelas questões políticas, pelo centrão, e não pelas prioridades da economia, não pela técnica. Então, esse é o resumo do que a gente está vendo acontecer com o orçamento. Um orçamento cada vez mais balizado pela política e pelo centrão do que pela economia e pela técnica, pelo que é prioritário para a população como um todo. Feito esse recado, isso também aparece no mercado em termos de risco fiscal. Então, estrangeiros já estão tirando dinheiro da bolsa, o dólar está subindo, passa dos 5,20, há um mês estava em 4,80, então nosso risco fiscal aumenta, a percepção de risco do país, de deterioração das contas públicas, acaba piorando, e isso acaba se refletindo no dólar. Mas ontem a gente teve uma alta forte da bolsa de mais de 2% por aqui, porque, mais uma vez, a China está impulsionando as commodities e as commodities estão ajudando mais uma vez o Brasil, já que, aos olhos dos estrangeiros, do ponto de vista do nosso mercado financeiro de bolsa, a nossa bolsa é uma grande bolsa de commodities. Então, sempre que há um impulso para as commodities, a nossa bolsa sobe. Isso explica muito da alta da Petrobras também, que subiu quase 7% ontem. Outras ações do setor também subiram forte. A 3R também subiu mais de 6%, puxada por essa alta do petróleo lá fora e também por essa nova onda de alta das commodities com reabertura na China. Mesmo movimento está impulsionando também os mercados globais nessa terça-feira. Então, a China anunciou mais medidas de flexibilização, com destaque para a redução de 14 para 7 dias da quarentena para as pessoas que chegam do exterior à China. E também foi reduzido de 7 para 3 o período posterior de isolamento, depois dessa quarentena inicial, em que a pessoa faz a quarentena em casa, que passou de 7 para 3 dias. Então, com isso, é mais um sinal aí de que a China está avançando na sua reabertura cada vez mais. Ontem a gente falou aqui também sobre a abertura de restaurantes e restaurantes com salões fechados. Então, isso está impulsionando também os mercados globais. E, além disso, também autoridades na China falaram que vão usar ferramentas, fazer estímulos para conseguir fazer frente aos impactos tanto do lockdown quanto da guerra na Ucrânia. Com isso, os futuros americanos, as bolsas na Europa abriram em alta nessa terça-feira, mas tem um outro fator também que está impulsionando, que é a expectativa, de alguma forma otimista, de alguns analistas para os balanços corporativos. Isso aconteceu depois que a Nike reportou o seu balanço ontem, entre dados mais positivos ou mais negativos. O que o mercado mais destacou foi o aumento das vendas globais, que subiram 3%, sinalizando que talvez a companhia tenha superado as pressões da cadeia de suprimentos, né, dos gargalos que foram criados pela pandemia. Ainda assim, tem estrategistas que estão observando que tem analistas muito otimistas. Um deles foi o estrategista do Morgan Stanley, que disse que os analistas precisam de um choque de realidade, já que as previsões de PIB vêm sendo cortadas e ainda assim, muitos analistas continuam otimistas sobre os lucros da empresa. Então, resumindo um pouco essa questão das perspectivas, tem muitos analistas otimistas, isso está ajudando um pouco os preços das ações,
mas também tem alguns estrategistas mais experientes que estão falando que eles estão precisando desse choque de realidade, então, porque a previsão de PIB está sendo cortada, tem discussão sobre recessão, inflação, e eles acham que isso deve bater também nos lucros das empresas. E aí, por fim, para destacar aqui do mercado, também a questão do petróleo, que está oscilando bastante aí nos últimos dias. Pela manhã estava subindo acima dos $112, depois que os líderes do G7 disseram que pretendem fechar um acordo para impor um limite no preço de compra do petróleo russo numa espécie de cartel. Essa notícia veio da cúpula do G7 que acontece na Alemanha, começou no domingo, também se estende até hoje. E aí detalhes sobre como esse teto do preço do petróleo russo vai ser imposto não foram divulgados, mas as primeiras análises de especialistas no setor é que é mais uma medida que vai trazer mais dificuldades e mais complexidade para o mercado de petróleo. Então, as transações no mercado de petróleo vão ficar ainda mais difíceis se esse teto, de fato, for imposto. Então, isso também gerou uma pressão sobre os preços, que também que subiram ontem, continuavam subindo na manhã desta terça-feira. Minha gente, daqui a pouquinho o Ministério do Trabalho vai divulgar os dados da criação de empregos, do CAGED, criação de empregos formais. Essa semana tem muita informação sobre o mercado de trabalho, porque na quinta-feira teremos também a PNAD contínua, que aí é o mercado de trabalho inteiro, né? Os formais, os informais, os por conta própria, com CNPJ, sem CNPJ. Como vocês sabem, a gente grava o podcast cedo, então não temos o dado aqui para repercutir, mas mercado de trabalho é sempre pauta no CNN Money, não vai ser diferente agora. Amanhã temos mais repercussões. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider.